Bem-vindo ao Mentes Sombrias, onde exploramos os mistérios mais intrigantes do mundo dos crimes. Hoje, vamos nos aprofundar em um caso que chocou a nação: o desaparecimento e reaparecimento de 3 mulheres de maneira completamente inesperada. Tudo começou em uma cidade tranquila, onde a vida parecia seguir seu curso normal. Até que, em um período de poucos meses, 3 mulheres, Emily, Sophia e Scarlett, simplesmente desapareceram sem deixar rastros. As famílias ficaram devastadas. A polícia se viu diante de um quebra-cabeça sem pistas e a comunidade viveu sob o medo e a incerteza. Semanas se transformaram em meses e as buscas intensas não conseguiram encontrar nenhum sinal das mulheres desaparecidas. Seus rostos estampavam cartazes espalhados pela cidade e as esperanças de reencontrá-las vivas pareciam se esvair a cada dia. Então, de repente, algo inacreditável aconteceu. 3 anos após seu desaparecimento, as 3 mulheres reapareceram, juntas, na mesma noite, em um local inesperado. Sua reaparição chocou a todos, pois ninguém poderia imaginar o que elas haviam vivido durante todo esse tempo. Após o choque inicial da reaparição das 3 mulheres, a polícia rapidamente se mobilizou para investigar o que havia acontecido durante os 3 anos em que elas estiveram desaparecidas. As pistas, embora escassas no início, começaram a revelar uma história surpreendente e perturbadora. As investigações revelaram que durante o período em que estiveram desaparecidas, Emily, Sophia e Scarlett haviam sido mantidas em cativeiro por um homem que as havia sequestrado. Esse homem, um indivíduo aparentemente comum e sem antecedentes criminais, as havia mantido presas em uma casa isolada, em condições deploráveis. Através de depoimentos e evidências coletadas, a polícia descobriu que o sequestrador as havia submetido a abusos físicos e psicológicos durante todo esse tempo. As mulheres foram forçadas a trabalhar como escravas, realizando tarefas domésticas e até mesmo atividades agrícolas em propriedades do sequestrador. Além disso, as investigações apontaram que o homem as havia mantido sob constante vigilância e ameaça, impedindo que elas tentassem escapar ou entrassem em contato com o mundo exterior. O isolamento e o medo eram as principais armas utilizadas por ele para mantê-las sob seu controle. Apesar das terríveis condições a que foram submetidas, as 3 mulheres conseguiram, de alguma forma, reunir forças e planejar sua fuga. Após anos de cativeiro, elas finalmente encontraram uma oportunidade de escapar e, juntas, conseguiram deixar o local onde estavam presas. Sua reaparição, após 3 anos de desaparecimento, chocou a todos, pois ninguém poderia imaginar o que elas haviam vivido durante todo esse tempo. A polícia agora se concentrava em identificar e prender o sequestrador, a fim de garantir que nenhuma outra pessoa passasse por uma experiência tão traumática. À medida que a investigação avançava, a polícia conseguiu reunir uma série de evidências cruciais para identificar e prender o sequestrador responsável pelo cativeiro de Emily, Sophia e Scarlett. Uma das primeiras pistas veio dos próprios depoimentos das vítimas. Elas conseguiram fornecer descrições detalhadas do homem que as manteve presas, incluindo características físicas e alguns detalhes sobre sua rotina e comportamento. Essas informações foram fundamentais para que os investigadores pudessem traçar um perfil do suspeito. Além disso, a polícia encontrou vestígios de DNA e impressões digitais na casa onde as mulheres estiveram confinadas. Essas provas forenses, analisadas em laboratório, acabaram por confirmar a presença do sequestrador no local e ligá-lo diretamente ao crime. Investigações adicionais revelaram que o homem possuía uma propriedade rural isolada, onde acredita-se que tenha mantido as vítimas durante todo o período de cativeiro.
Buscas minuciosas nessa propriedade resultaram na apreensão de objetos e documentos que comprovavam o envolvimento do suspeito no sequestro. Ainda, a polícia conseguiu rastrear movimentações financeiras e transações realizadas pelo sequestrador, que indicavam a compra de suprimentos e itens necessários para a manutenção do cativeiro. Essas evidências econômicas foram fundamentais para comprovar a participação do homem no crime. Após reunir esse conjunto de provas, a polícia finalmente conseguiu identificar e prender o suspeito, que se revelou ser um indivíduo aparentemente comum, sem antecedentes criminais, mas que havia cometido esse ato horrendo. A detenção do sequestrador trouxe alívio e justiça para as vítimas e suas famílias, que haviam sofrido tanto durante esses anos. O julgamento do sequestrador, que manteve Emily, Sophia e Scarlett em cativeiro por 3 anos, foi um dos mais intensos e emocionantes que a cidade já havia presenciado. Com uma montanha de evidências reunidas pela polícia, o caso parecia estar encaminhado para uma condenação severa. Durante o julgamento, os promotores apresentaram cada detalhe do crime, desde o sequestro das vítimas até as condições desumanas a que elas foram submetidas durante todo o período de cativeiro. Os depoimentos emocionados de Emily, Sophia e Scarlett comoveram a todos, revelando a extensão do sofrimento e dos traumas que elas haviam enfrentado. A defesa do acusado tentou argumentar que ele havia agido sob circunstâncias atenuantes, alegando problemas mentais e uma infância conturbada. No entanto, as provas reunidas pela investigação eram esmagadoras, deixando pouco espaço para dúvidas sobre sua culpa. Após um julgamento intenso e repleto de detalhes perturbadores, o júri chegou a um veredito unânime. O sequestrador foi considerado culpado por múltiplos crimes, incluindo sequestro, cárcere privado, tortura e agressão. A sentença proferida pelo juiz foi uma das mais duras já aplicadas naquela jurisdição. O homem foi condenado a uma pena de prisão de 50 anos, sem a possibilidade de liberdade condicional. A sentença refletia a gravidade de seus atos e a necessidade de proteger a sociedade de um indivíduo tão perigoso. Além disso, o tribunal ordenou que o condenado indenizasse as vítimas por todos os danos físicos e emocionais causados. A notícia da condenação foi recebida com alívio e satisfação pela comunidade, que acompanhou atentamente o caso. Agora em processo de recuperação, puderam finalmente começar a reconstruir suas vidas, com a certeza de que o responsável por seu sofrimento estava sendo devidamente punido. Esse caso serve como um lembrete doloroso de que o mal ainda existe no mundo, mas também demonstra a importância de uma investigação minuciosa e de um sistema de justiça que possa responsabilizar os culpados por seus atos hediondos. A resiliência e a coragem das vítimas, ao enfrentarem seus demônios, também inspiraram a todos. Essa foi mais uma história perturbadora que exploramos aqui no Mentes Sombrias, um canal dedicado a desvendar os mistérios e os crimes mais intrigantes. Acompanhamos o caso chocante do desaparecimento e reaparecimento inesperado de 3 mulheres, que foram mantidas em cativeiro por um sequestrador cruel durante 3 longos anos. Vimos como a polícia trabalhou incansavelmente para reunir provas e identificar o responsável, até finalmente prendê-lo e levá-lo a julgamento. A condenação severa do sequestrador trouxe um pouco de alívio e justiça para as vítimas e suas famílias, que haviam passado por um trauma tão profundo. Essa história nos lembra que, por mais que o mal ainda exista no mundo, a perseverança, a determinação e a coragem de vítimas e investigadores podem triunfar. Ela também nos instiga a refletir sobre a importância de um sistema de justiça eficaz e de uma sociedade vigilante, que não se cala diante de atos tão hediondos.
Continuem acompanhando Mentes Sombrias, pois temos muito mais histórias fascinantes e perturbadoras para desvendar. Juntos, vamos explorar os mistérios que se escondem por trás dos crimes mais chocantes, sempre com a intenção de homenagear as vítimas e contribuir para a construção de um mundo mais seguro. Até a próxima, meus amigos. Fiquem atentos.